Boa tarde, está no ar o RBV News edição tarde que leva você, internauta, os principais fatos do dia em Mato Grosso do Sul, no Brasil e no mundo. Uma mulher de 29 anos foi morta com um tiro no peito, disparado pelo próprio marido. O crime aconteceu em Amambai. Ana Paula Rodrigues foi morta após discutir com o marido Rodrigo de Souza Barbosa Pinto, de 29 anos. Antes de fugir, Rodrigo ainda atirou contra o padrasto da mulher, Antônio Dias de Souza Sobrinho, de 56 anos. Rodrigo deixou a cena do crime em uma motocicleta e seguiu até um posto de combustíveis próximo à saída para Coronel Sapucaia. No posto, o rapaz rendeu Lucildo Paulino da Silva, de 37 anos, e roubou o carro dele. Rodrigo foi preso na saída para Ponta Porã. Ao ser preso, o acusado não revelou os motivos que o levaram a matar sua esposa. A arma do crime ainda não foi localizada. E o velório do jornalista Eduardo Carvalho, conhecido como Carvalhinho, executado na noite de ontem aqui em Campo Grande, está acontecendo em uma funerária na região central da capital. O crime continua sendo um mistério para a polícia. O velório do jornalista Eduardo Carvalho foi a portas fechadas. Apenas amigos e parentes foram autorizados a entrar. A família não quis gravar entrevistas e nem autorizou a gravação de imagens. O jornalista e amigo da vítima há mais de 30 anos, Eliezer Dias, que estava presente, comentou sobre a morte do amigo. O Eduardo passou a fazer um jornalismo investigativo em todos os segmentos, não é? Sociais, econômicos, privado. Ele sabia fazer isso e fazia muito bem, porque ele não acharcava, ele primeiro se documentava, materializava e chegava e falava: ó, você é ladrão. Nós não, nós temos uma fleuma, não é? Ó, o senhor não acha que o senhor está errado, não é assim que você procede, todos aqui? Ele não, ele chegava e falava: você é ladrão, ó, eu tenho a prova que você é ladrão. As matérias polêmicas envolvendo diversos tipos de denúncias feitas por ele podem ter motivado o assassinato, de acordo com a Polícia Civil. Eduardo foi morto com pelo menos 5 tiros que acertaram a região do umbigo, axila e costela. 2 homens em uma motocicleta são acusados de terem efetuado os disparos. O crime aconteceu por volta das 22 horas. Eduardo Carvalho chegou acompanhado de sua esposa na sua residência quando foi alvejado pelos tiros. Ele caiu nesta posição e morreu na hora. De acordo com os policiais, até o momento não há informações sobre os suspeitos, mas as investigações continuam. As imagens das câmeras das residências vizinhas também serão analisadas e devem ajudar nas investigações. Após o ocorrido, a polícia encontrou cápsulas de munições calibre 45 no local. Ainda de acordo com os policiais, depois do crime, os autores tentaram recolher as cápsulas na tentativa de dificultar as investigações, mas não conseguiram. De acordo com um amigo, Eduardo, que também era policial militar aposentado, andava armado e usava colete à prova de balas. O Eduardo sempre teve colete porque sempre foi policial. Não é? Ele era aposentado, mas ele vivia como policial. Eduardo era proprietário deste jornal eletrônico, o H-News, na região central de Campo Grande. Hoje o site está indisponível e com a mensagem luto em homenagem ao jornalista. Agilidade, disposição para correr e, claro, não se importar em chegar em casa todo sujo. Se você atende a esses requisitos, vai gostar de conhecer o paintball, esporte que já caiu no gosto dos jovens de Campo Grande e já reúne vários grupos na cidade. Mas nós não estamos no meio de uma guerra, estamos num campo de jogo de paintball, que a cada dia conquista mais adeptos em todo o Brasil. São mais de 120 milhões de adeptos em todo o mundo. O paintball surgiu nos Estados Unidos na década de 70, na utilização da marcação de árvores para corte e na marcação de gado. Só depois foi aperfeiçoado pelos militares para o uso em treinamentos. Um esporte de ação, estratégia e equipe, onde 2 times de lados opostos têm que capturar uma bandeira e eliminar o time adversário.
Na capital são mais de 1.000 times cadastrados. E para quem pensa que o paintball é um esporte violento, se engana. Segundo pesquisas, o jogo é mais seguro que uma partida de futebol ou uma luta de boxe. E quem pratica o esporte diz que a adrenalina é alta. Não, mais como uma descarga de estresse. O pessoal trabalha, cada um trabalha na sua área. Como a minha informática, temos dor de cabeça a semana inteira. Vem no sábado, você esquece completamente o seu trabalho. Você se isola do mundo e a descarga de adrenalina é incrível. Não tem um esporte que te dê o mesmo, que você sinta o mesmo prazer de jogar. José Alves pratica o paintball há 4 meses e ressalta que é um esporte seguro e que qualquer um pode praticar. Foi através de um colega em comum que a gente tem, eu e o Vadora, né, que me convidou uma vez para participar. Eu vim a primeira vez há uns 4 meses atrás e me apaixonei pela modalidade. E pratico toda vez que eu posso, que tem um tempo na minha agenda, eu venho praticar. Descarga de adrenalina realmente é alta, então? É alta, é muito, muito alta. Para quem pratica sabe como que é e eu convido a todos que queiram conhecer. É um esporte seguro, não tem a chance de você se machucar. É muito legal isso aqui. O paintball possui 2 vertentes, o de recreação da modalidade cenário e o de competição na modalidade speed, com profissionais pelo mundo todo. Seja como profissional ou por brincadeira, o paintball vem ganhando cada vez mais espaço entre os esportes radicais. E no próximo bloco você confere os fatos internacionais. Nós já voltamos. E agora as notícias nacionais. Em 2010, o Congresso aprovou a Lei de Resíduos Sólidos, que proíbe a existência dos lixões e regulamenta a coleta seletiva e a reciclagem do lixo. Esta semana, deputados da Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Urbano se reuniram com representantes do governo e da sociedade para discutir incentivos para o cumprimento da lei, que entra em vigor em 2014. O Brasil deixa de arrecadar por ano cerca de 8 bilhões de reais por não aproveitar boa parte do nosso lixo que pode ser reciclado. Segundo pesquisa apresentada pelo Ministério do Meio Ambiente, apenas 12% do que é comercializado no mercado é reciclado depois de descartado. E não é por falta de legislação que isso acontece. Há 2 anos, o Congresso aprovou uma lei sobre resíduos sólidos, que pretende acabar com os lixões até 2014. Para este representante dos catadores de lixo, os municípios estão atrasados na implantação da lei. As 2 casas fizeram aquilo que era o papel delas. Construíram a lei foi sancionada, mas já se passaram 2 anos. E as prefeituras nem conseguir fazer os planos conseguiram. Grande verdade é que em 2 anos de implantação da lei, nada de efetivo foi feito por todo o país. Representantes do governo informaram que estão sendo criados incentivos para que a coleta seletiva seja estendida a todo o país. O município realiza a coleta seletiva e entrega essa matéria-prima para a geração de renda, trabalho e renda dos catadores. Então o BNDES apoia essa construção, tanto estimulando o município a realizar a coleta, quanto a dar uma solução no seu território a essa classe que tanto precisa de ajuda do governo. Em relação à reciclagem, nós estamos incentivando muito o trabalho das cooperativas e de redes de cooperativas, porque nos municípios de grande porte você tem mais geração de resíduos. Então esses aí você tem
tendo mais resíduos, você consegue comercializar. Mas você tem que juntar os pequenos, os médios municípios para conseguir fazer rede de cooperativas e aumentar a quantidade de resíduos e ter preços, melhores preços para serem ofertados às cooperativas que recolhem esses resíduos. Para esta deputada que pediu a audiência, é preciso criar para os resíduos sólidos o mesmo modelo que existe hoje com as latinhas de alumínio. Coletar a latinha e reconduzi-la para o mercado é compensador. Isso não se dá com plástico, isso não se dá com vidro, né? Uma série de outros elementos que hoje estão aí no meio ambiente. O plenário da Câmara dos Deputados aprovou a proposta de emenda à Constituição que estende aos empregados domésticos alguns direitos já devidos aos demais trabalhadores do Brasil. Conhecida como PEC das Domésticas, a matéria foi aprovada em primeiro turno por 359 votos a favor e apenas 2 contra. Como modifica a Constituição, ela ainda precisa ser aprovada em outro turno de votação antes de seguir para o Senado. Entre os direitos imediatos estão a jornada de trabalho de 44 horas semanais, no máximo 8 horas por dia. O pagamento por uma hora extra pelo menos 50% maior que o de uma hora normal. E decisões em convenções e acordos coletivos feitos pelos sindicatos que deverão ser respeitadas pelos patrões. E ainda dependem de regulamentação outros direitos como o seguro-desemprego, o FGTS, a remuneração maior por trabalho feito à noite, salário família, auxílio de creche ou pré-escola para filhos de até 5 anos de idade e seguro contra acidentes de trabalho. Não haverá desemprego de forma nenhuma. Nós temos um mercado muito amplo e as oportunidades, hoje o mercado oferece oportunidades de trabalho onde elas terão descanso semanal remunerado, terão licença maternidade, creche para os seus filhos, coisas dessa natureza que o emprego doméstico hoje não está oferecendo. Toda vez que a doméstica ela consegue um novo direito, acho que ela vai ficar desempregada. E elas não ficam desempregadas, elas sempre continuam no emprego. Tem muitos patrões que querem dar os direitos, eles só não dão porque não é obrigado por lei, mas eles não vão ficar não. E mesmo assim, se sair alguma doméstica para outra profissão, que elas têm direito de estudar, vai vir as outras substituir, que são desempregados dos outros trabalhos, por exemplo, quem trabalha no comércio está ficando desempregado, elas estão vindo para a nossa categoria de trabalhadoras domésticas. Então isso nunca vai acabar. Todo mundo precisa de uma doméstica dentro da sua casa. É uma vitória então para vocês, né? Para nós é uma vitória muito importante, muito mesmo. Lembrando que a PEC das domésticas precisa ser analisada ainda em segundo turno aqui na Câmara para depois seguir para uma análise no Senado Federal. Ainda hoje, os deputados aprovaram outras propostas, como o projeto que cria o Vale Cultura no valor de R$ 50 por mês para os trabalhadores que recebem até 5 salários mínimos mensais. A empresa que aderir ao Vale Cultura receberá benefício fiscal e o trabalhador poderá usar o Vale na compra de produtos e bens culturais, além de serviços culturais como espetáculos. Essa proposta vai ao Senado Federal. Os deputados também aprovaram a proposta que regulamenta a autonomia das defensorias públicas e o projeto que reduz de 70 para 60 anos a idade mínima para realizar saques no PIS/PASEP. Esses 2 projetos vão à sanção. A senadora Lídice da Mata, relatora da medida provisória que trata da isenção de impostos para a realização dos Jogos Olímpicos no Rio de Janeiro, incluiu no texto da MP emendas para tornar mais claras a prestação de contas do evento. O parecer da senadora foi aprovado por unanimidade na comissão formada por deputados e senadores que analisa a medida. Entre os beneficiados com a isenção estarão as empresas de mídia, os patrocinadores e os prestadores de serviço, além do Comitê Olímpico Internacional e do Comitê Organizador dos Jogos. Para a realização do evento no Rio, a medida prevê isenções sobre operações feitas entre 1º de janeiro de 2013 e 31 de dezembro de 2017. Renúncia de receita que pode chegar a 3 bilhões e 800 milhões de reais. A relatora mantém todos os pontos do acordo que o governo brasileiro estabeleceu com o Comitê Olímpico Internacional para sediar os Jogos. Todas as atividades, todos os serviços
que são contratados pelo Comitê Olímpico receberão essa isenção fiscal. A hospedagem do Comitê Olímpico, a hospedagem dos atletas também será protegida pela isenção fiscal. As isenções abrangem tributos como o Imposto sobre Produtos Industrializados, o IPI, e o Imposto sobre Operações Financeiras, o IOF. Recaem sobre a importação de produtos como medalhas e material promocional, bebidas e alimentos, operações de câmbio e de remessas de recursos para o exterior e bens duráveis de até R$ 5.000. Nesse item, a relatora ampliou a isenção para bens de mais de R$ 5.000, se houver aprovação da Receita Federal. Por exemplo, a gente vai disputar arco e flecha. Aí ele traz o equipamento todo dele, que são equipamentos caros. Na medida provisória, fica estipulado que, no caso de comprovado esse acréscimo nesses valores por conta de alta do câmbio, enfim, alta da inflação, ou os próprios equipamentos serem de maior valor, a Receita fica autorizada a isentar para que a gente não atrapalhe, obviamente, os atletas que vão disputar os jogos a trazerem seus equipamentos. A relatora incluiu um artigo que estende os benefícios fiscais para as obras de infraestrutura dos Jogos. Outra emenda incluída trata da prestação de contas anual sobre as isenções recebidas. A prestação de contas se daria total em 2018. Nós introduzimos a figura da prestação de conta parcial ano a ano. Nós incorporamos uma emenda em que acrescentava um item nessa prestação de contas, que é o valor total das obras realizadas pelos Jogos. Então, sempre questões que buscam dar relevância ao alcance da prestação de contas. Um debate na Comissão de Trabalho da Câmara Federal reuniu representantes de uma categoria que busca regulamentação profissional, os DJs ou disc jockeys. Nas pistas de dança, eles são reis, mas o trabalho do DJ ou disc jockey vai além da animação de festas. Muitos se valem do talento para criar obras musicais com o uso de programas de computador. Uma carreira em expansão no país. O cachê varia muito, dependendo do tipo de DJ. Um cachê pode começar de R$500, R$400, R$300 e pode variar até R$40, R$50 mil por apresentação. Por trás da festa, muito trabalho. Existe cansaço, existe obrigatoriedade de cumprir horário. Em geral, sempre trabalho noturno, portanto insalubre. Sem contar a questão da visão. Porque a visão, aquela iluminação não é adequada para nenhum ser humano. Nesta audiência, os DJs vieram debater com os deputados da Comissão de Trabalho um projeto que regulamenta a profissão. A proposta define duas categorias: o DJ ou profissional de cabine de som, que faz a mistura de músicas em festas, e o produtor DJ. O DJ produtor é aquele DJ que produz música própria. Ele usa samplers, ele usa algumas frases de músicas já construídas e acaba elaborando um projeto novo. Nós tivemos um exemplo da banda RPM no início. Foram DJs produtores que modificaram as músicas desses artistas e acabaram estourando nas pistas de dança. O texto fixa a carga de trabalho em 6 horas diárias e 30 horas semanais e propõe a exigência de registro profissional. Em alguns estados, já existe um debate sobre os critérios que poderiam ser usados para certificar os profissionais. Nós não podemos exigir, eu vejo no meu ponto de vista, assim como presidente do sindicato também, que o DJ tem que ir lá tocar com toca-disco, se hoje não é mais a realidade do mercado. O deputado Vicentinho defende a proposta, mas diz que é preciso fazer ajustes no texto que veio do Senado. Eu vou, depois da audiência, montar uma comissão especial e vamos fazer um grupo de estudo com apoio da consultoria legislativa e assim apresentar um projeto bem mais completo. E no próximo bloco você confere uma entrevista sobre a nova sistemática da coleta de lixo urbano em Campo Grande. Nós já voltamos. Nasce em Campo Grande, o mais completo portal de notícias de Mato Grosso do Sul. Economia, esporte, política, cultura e lazer. Notícias do estado, do país e do mundo. Além da Web TV trazendo matérias e insights ao vivo no decorrer da programação.
Tudo isso sob o comando da mais completa equipe de jornalismo do estado, associada às maiores agências de notícias do Brasil e do mundo. RBV News. Aqui você sabe de tudo. Dificuldades para se comunicar? Não ouve bem os sons? Agora chegou a oportunidade. Ganhe qualidade de vida com as promoções do Centro Auditivo Grambel. São aparelhos auditivos com parcelas a partir de 10 de 190. Temos telefones amplificados, aparelhos com frequência modulada para ouvir melhor a TV. Completa linha de modernos aparelhos digitais importados e assistência técnica para várias marcas. Fazemos teste domiciliar sem compromisso. Centro Auditivo Grambel. Apesar da previsão de chuva para o final de semana, sexta-feira deve começar com sol e muitas nuvens durante o dia. Haverá períodos nublados com chuva a qualquer hora. Confira agora a previsão de amanhã para as 5 capitais do país. Após 7 anos, uma nova empresa assumiu hoje a coleta de lixo em Campo Grande. Esse trabalho, segundo o prefeito, teve a coleta iniciada nesta quarta-feira e é resultado de uma operação que começou em 2009. Coube à Solurb, além de coletar os resíduos sólidos, fazer o trabalho seletivo de carcaças e fechar o atual lixão, além de ativar o aterro sanitário e também construir mais um aterro. Para comentar essas mudanças na coleta de lixo municipal, eu converso agora com o presidente do Sindicato dos Trabalhadores de Asseio e Conservação do Lixo de Campo Grande, Wilson Gomes da Costa. Boa tarde, Sr. Wilson. Boa tarde. Muito obrigada pela sua presença. Sr. Wilson, para os trabalhadores desse setor, o que muda a partir dessa troca de empresa agora que a Solurb assumiu? Na realidade, não muda nada, né? Houve apenas uma junção da antiga empresa com a empresa que faz a varrição na cidade, numa parte da cidade, né? Então, na realidade, para o trabalhador, nada muda, ela continua da mesma forma. Agora, no processo da coleta de lixo, o senhor acredita que vão haver mudanças significativas que a população possa perceber? Ah, sim, sem dúvida. Até mesmo pela confiança que o próprio sindicato, e isso para o trabalhador é importante, né? Que é com relação às melhorias para os trabalhadores. Então, nós esperamos que com essa junção dessas duas empresas, e nós estamos acompanhando isso de perto, né? E tanto na transição que está havendo, então, para o trabalhador vai haver uma mudança significativa e para melhor. Então. Quais seriam essas mudanças? De que modo que o senhor percebe que pode ser modificado já de imediato? Eu acredito assim, com relação ao tempo de coleta, né, com veículos novos, que já estão em atividade, o tempo que duraria, por exemplo, 6 horas, 7 horas, hoje vai dar para ser feito em 5. Quer dizer, o trabalhador vai para casa mais cedo, tem condições de ficar com a família mais tempo. E essa é uma que nós vamos notar a princípio, né, no início dessa coleta que está acontecendo. O senhor mencionou a questão do tempo de coleta, o que antes levava 5 horas pode ser feito em tempo reduzido. Por que dessa demora, Sr. Wilson? Não, na realidade, a coleta de lixo é feita por setores, né, dividido. Então o trabalhador já sai com aquele setor determinado, né, e com o aumento que está tendo de veículos, então aumentou-se o número de setor. Isso para o trabalhador, ele vai perceber no sentido assim de que com a diminuição do setor, ele vai demorar menos tempo para terminar aquela coleta. Então, nisso, para o trabalhador, está sendo muito bom. Essa diminuição do setor, ela se dá devido a carros melhores, como o senhor mencionou, e por quê? Vai haver contratação de mais profissionais? Por que vai haver essa diminuição dos setores? Sim, já está havendo, inclusive já houve no início, para dar o começo à coleta, já houve um aumento de aproximadamente 50 trabalhadores a mais. Porque se eram, por exemplo, 83 setores, passa para 105. Então, quer dizer, o setor que tinha 40 quilômetros de extensão, ele passou a ter 25, 28.
Então, por isso, então, a mão de obra vai ter mais mão de obra, quer dizer, há necessidade, e aliás, já houve a contratação de mais trabalhadores, né? Então isso já diminuiu bem a carga horária do trabalhador. O senhor tem ideia, em média, de quantas pessoas trabalham hoje na coleta de lixo aqui em Campo Grande? Hoje, por exemplo, a mão de obra coletor, do qual é o sindicato, nós estamos com 230 trabalhadores. Isso já aumentou para 280. Motorista é em torno de 60 a 70. E sem contar com a mão de obra de mecânicos, né? Então isso é um trabalho bem difícil. Para atender a demanda de uma cidade como Campo Grande, que tem quase 800 mil habitantes, o senhor acredita que esse número é o suficiente ou ainda é necessário mais trabalhadores nesse posto de trabalho? Não, o sindicato vê com já suficiente, porque havia a necessidade de ter uma diminuição no tamanho dos setores. Isso era uma luta do sindicato. Com esse aumento de setores, de caminhões e a contratação de mais trabalhadores, isso então para o sindicato soluciona o problema. Certo, senhor Wilson. E agora o senhor acredita que essas mudanças já vão ter início imediato, algo que vai ser mais para frente, porque a empresa começou a trabalhar ontem à noite, né? Isso aí realmente necessita aí de uns 2, 3 meses para se adequar tudinho, né? A diminuição dos setores passa por uma adequação dia a dia, né? Então, quer dizer, para ficar, como nós dizemos, eu acredito que lá para o meado de janeiro os trabalhadores vão estar tranquilos, e isso foi uma grande evolução para o trabalhador da coleta, essa nova entrada da empresa, e nós acreditamos que para melhor, esperamos, né? Certo, a população também vai sentir, vai refletir, já que o serviço vai ficar, inclusive, mais ágil, né? Sim, e também com relação à coleta seletiva, né, até mesmo nós vimos no jornal, ela gradativamente já está sendo implantada em Campo Grande, e a tendência eu acredito, aí, em 5 ou 4 anos, ela já está em Campo Grande toda, coleta seletiva. Certo. Eu acabei de conversar com o Wilson Gomes da Costa, ele que é presidente do Sindicato dos Trabalhadores de Asseio e Conservação do Lixo de Campo Grande, que nos falou as perspectivas dos trabalhadores desse setor agora com a mudança da administração da coleta de lixo aqui em Campo Grande, que agora é feita pela Solurb. Senhor Wilson, mais uma vez, obrigada pela sua participação. Eu agradeço por poder esclarecer. E hoje, 22 de novembro, é dia do músico. O RBV News preparou uma homenagem especial a esses profissionais que nos alegram, nos encantam e fazem a diferença na nossa vida, sempre nos marcando com canções especiais. Você confere agora essa homenagem, o RBV News Edição Tarde fica por aqui e nós voltamos amanhã às 11 horas da manhã. Até lá!